turma do 8º ano A e do 8º ano B. Nós vamos para a nossa última aula do período letivo de leitura, interpretação e produção de texto. O 8º ano A com o professor Wellington e no 8º ano B com a professora Luzeni Pinheiro, que sou eu. Nossa aula de número 15. E o assunto da nossa última aula vai ser o gênero textual, artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? É um texto que tem como objetivo você, escritor, dar sua opinião. A gente vai ver a estrutura agora desse artigo. O que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero opinativo de cunho argumentativo. O que significa isso? O gênero opinativo, você que vai redigir o artigo, que vai escrever o artigo, vai dar sua opinião e seus argumentos sobre um determinado assunto, que geralmente é um assunto polêmico social. O autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista. O autor, que no caso vão ser vocês, escritores, alunos, pequenos escritores. E o principal objetivo do artigo de opinião é informar e persuadir o leitor sobre um assunto. O que significa persuadir? É convencer a pessoa que vai ler o seu artigo, o seu texto, de que a sua opinião é uma opinião convincente, é uma opinião persuasiva. Quais são as características deste gênero textual, do artigo de opinião? Ele é um texto argumentativo que difunde a opinião sobre um tema polêmico. Geralmente, colocado em jornais e revistas, vai ser colocado aqui embaixo por redatores. Ele circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas, na internet, nos jornais falados e escritos. O título do texto geralmente é polêmico ou provocador. Você deve usar um título que instigue o leitor, um título que mostre ao leitor a que você veio, que ele fique interessado pelo assunto. E exige a variedade padrão da língua. Nesse gênero textual, você deve usar a norma culta da língua. Esquecer palavras como gírias ou palavras coloquiais do dia a dia. Usar a norma culta. Vamos ver a estrutura básica do artigo de opinião. Ele é dividido em 3 partes principais. Vamos conhecer. A primeira parte, que é chamada de introdução. Introdução quer dizer começo. Ocupa o primeiro parágrafo do texto. Na introdução, você vai apresentar a tese. O que é a tese? É o problema que vai ser resolvido de acordo com a escrita. Então, você apresenta o problema nessa primeira parte, que geralmente é o primeiro parágrafo do texto. O parágrafo introdutório deve ser o norteador de toda a discussão que vem a seguir. Então, nesse primeiro parágrafo, você já tem que colocar o problema de forma clara para que o leitor compreenda qual é o assunto de que vai se tratar o texto. Seguido, vem o desenvolvimento, que é o texto em si, que você vai colocar os problemas e as argumentações. A parte mais extensa do texto. Nesse desenvolvimento, você pode utilizar 2 ou 3 parágrafos, mais precisamente 2, para que o texto não fique muito comprido. É o momento de argumentar. O que é argumentar? Você vai colocar seus pontos de vista, colocar determinados fatos, situações que mostrem este problema, como é que ele vai ser solucionado. Deve-se expor argumentos para convencer o leitor da opinião apresentada. Você vai usar fatos concretos, exemplos, pode ser citações de autores famosos, para você convencer o leitor de que o texto que você está redigindo é um texto bom. Prenda o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras, que foi mais ou menos o que foi dito anteriormente. Você deve usar uma forma clara para que o leitor compreenda o que você está querendo transmitir. E defesa de ideias. Você vai defender o seu ponto de vista,
Por isso o título é artigo de opinião. Você vai defender suas ideias, dar sua opinião, seu ponto de vista sobre o assunto. E por fim vem a conclusão, que é o final do texto, que você vai usar um parágrafo, que é o parágrafo final do texto. Geralmente a conclusão pode apresentar 2 parágrafos, mas é preferível que nos textos escolares se use apenas um parágrafo para que o texto não fique muito extenso. O momento de mostrar suas resoluções sobre o que foi apresentado e defendido. Então você vai defender e apresentar sua defesa, sua tese, seu ponto de vista no desenvolvimento e vai mostrar as possíveis soluções da sua defesa na conclusão. Por isso, apresente uma proposta de solução para o problema discutido. É na conclusão do texto que você vai apresentar a proposta de solução para o problema que vai ser discutido, que nos artigos de opiniões geralmente são discutidos temas polêmicos e atuais da sociedade. Agora vamos ver 10 dicas para redigir excelentes artigos. 10 dicas que vão ajudar vocês na hora da produção do artigo de vocês. Primeiro, só escreva sobre o que você domina e se tiver realmente algo a acrescentar sobre o assunto. Então, se você vai falar de um assunto X, por exemplo, drogas, você vai estudar o assunto para depois escrever. Então, você tem que dominar, você não vai colocar uma situação no texto que você não conhece, então você tem que estar por dentro do assunto. 2. Jogue todas as suas ideias no papel e só depois preocupe-se com a estrutura. Refaça quantas vezes precisar. Aqui é o seguinte, você vai escrever o que você entende do assunto, depois você vai organizar o texto, da forma introdução, desenvolvimento e conclusão. E faça quantas vezes for preciso para que o texto saia o melhor possível, né? Item 3. Estimule seu poder de síntese. Menos é sempre mais. O que é que significa síntese? Você vai tirar o máximo possível do seu texto para ficar só as ideias principais, para que ele não fique um texto grande, difícil e que não canse o leitor. 4. Faça parágrafos com no máximo 4 linhas. Esse item aqui eu vou acrescentar. Vocês podem fazer parágrafos com no máximo 6 linhas. E intercale frases longas com outras mais curtas. Os parágrafos de introdução e conclusão, você pode usar no máximo 4 linhas, mas os parágrafos do desenvolvimento, você pode estender essas linhas para 5 ou 6. 5º, escreva de forma simples, evitando termos técnicos. Assim você alcançará um número maior de leitores que chegarão até o fim da leitura. O que são termos técnicos? São palavras difíceis, palavras que o leitor não conhece, palavras científicas, palavras rebuscadas. Use palavras simples que o leitor entenda. 6. Se você tiver problema com o uso dos porquês, substitua por pois. Vocês sabem que o porquê tem 4 usos, né? 4 formas diferentes. Se você não domina a regra dos porquês, use a palavrinha pois. Isso vale também para outros termos gramaticais. Por exemplo, palavras com C cedilha, com S. Você pode recorrer também ao dicionário se tiver alguma dúvida quanto ao uso das palavras. 7. Tenha uma gramática sempre por perto. No caso da gramática, o dicionário também ajuda para você usar as palavras de forma clara, para que não haja duplo sentido no seu texto. 8º. Evite repetir termos ou palavras. Enriqueça seu estoque de sinônimos. Se você vai escrever uma palavra no texto e mais em outro parágrafo você precisar da mesma palavra, procure uma que contenha o mesmo significado, ou significado parecido, para que você não repita a palavra. Use palavras diferentes e evite fazer repetição de termos. 9. Lembre-se, o processo de comunicação só estará completo se o receptor entender a mensagem. Não jogue sua sabedoria ao vento. Seja simples e despretensioso ao redigir. Isso quer dizer que se o seu texto não for bem feito, não for bem escrito, não for um texto claro, o receptor, que é o leitor, ele não vai entender a mensagem. Então, de nada vai adiantar se você faz um texto de difícil acesso para o leitor. Ele tem que compreender o que vai ser lido.
Por isso que você tem que usar o máximo poder de suas palavras e de sua inteligência, né? E a última aqui. Submeta seu texto a segundos e terceiros antes de publicar. Aqui é no caso de redatores que usam textos para jornais e revistas. Mas vocês também, como vão fazer o texto, vocês podem pedir a alguém, segundos e terceiros são outras pessoas. Vocês podem pedir para alguém ler seu texto antes de enviar, perguntando se o que está bom, precisa mudar alguma coisa, o que é que você achou. Então, você pode fazer isso também. Invariavelmente, ficamos cegos diante de erros ínfimos. Às vezes, nós achamos que nosso texto está ótimo, está perfeito, e com uma outra pessoa lendo, às vezes ele percebe um erro que nós não percebemos. Por isso, da importância de você pedir para outra pessoa ler seu texto e revisar antes de você enviar. Então, aqui são os 10 tópicos para você redigir melhor um artigo de opinião. Nós vamos solicitar nos simulados agora, que a gente vai enviar para vocês, nessa semana ainda, para vocês redigirem um artigo de opinião. Tem o tema para vocês escolherem e façam o texto e enviem, que é valendo as últimas notas. Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve e um abraço para todos vocês. Até qualquer dia.